Eu quero repartir com vocês um texto muito conhecido, está em João 4, vou ler dos versos 3 até o verso 18. O texto diz assim: Jesus então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: Senhor, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que os nossos antepassados, Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e os seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água viva, quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando de vida. Então, a mulher pediu-lhe: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Até aí. Eu confesso que gosto de conversas desencontradas. Até por isso, acho que sugeri esse tema, conversas internas, conversas com Deus. Eu gosto de algumas conversas que parecem não ter pé nem cabeça, que parecem não ter sentido. Na verdade, aquela boa conversa com um amigo, que a gente começa falando de um assunto e de repente nós pulamos para um outro assunto sem muitas cerimônias, sem uma pauta definida, onde nós vamos falando o que sentimos, o que estamos passando, sobre as circunstâncias da vida. Eu gosto dessa maneira que nós vamos associando as coisas sem ter uma lógica aparente. Aliás, a psicanálise chama isso de associação livre, onde nós vamos falando, e uma coisa vai se encontrando com a outra sem ter alguma conexão aparente. Eu gosto dessas conversas. Confesso que gosto dessas associações despretensiosas, que parecem não nos levar a lugar nenhum. Preciso confessar uma coisa para vocês. Por gostar tanto disso, eu, inclusive, resolvi ser psicanalista. E como pastor também escuto muita gente. E por algumas vezes, eu já escutei no meu consultório, e às vezes em aconselhamentos que eu estou, algumas vezes eu já escutei frases assim: mas Will, por que você está perguntando isso mesmo? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Por algumas vezes eu já escutei essa fala.
por algumas vezes eu já escutei a seguinte citação: mas a gente estava num assunto e fomos para outro. O que foi que aconteceu? E algumas vezes essas citações, essas falas, vêm cheias de ira, de nervosismo, vêm de alguma maneira, inclusive, me questionando. Como é que pode você deixar as coisas caminharem sem rumo, sem sentido? Você precisa dar algum rumo e sentido, alguma lógica nisso. Eu já escutei isso algumas vezes. Parecem, de fato, que essas conversas, que essas falas, que essas formas de nos expressarmos, parece de fato que elas não têm sentido. Mas no fundo, elas têm sim alguma conexão. Porque também eu preciso confessar que durante essas conversas despretensiosas, conversas que pareciam não nos levar a lugar algum, eu também já vi pessoas entrando em contato com seus sentimentos mais profundos, mais genuínos, entrando em contato com coisas, inclusive, que elas nem lembravam mais que estavam dentro de si. Por causa dessa associação, em algum momento, elas tocaram, esbarraram em sentimentos que elas nem recordavam. Que nós, como seres humanos, utilizamos de mecanismos de defesa para deixar isso tudo bem guardadinho. Todos nós temos alguma coisa na vida, alguma instância, alguma história na vida que nós guardamos num baú e nós colocamos esse baú num quarto bem escuro dentro da nossa alma e de preferência que seja lá no porão e que fique bem afastado. Todos nós temos, eu tenho, você tem, faz parte. Nós temos histórias, nós temos acontecimentos que às vezes nos traumatizam, que nos machucam, e nós guardamos isso. E tenho a impressão, que essas conversas que parecem despretensiosas, que essas conversas que parecem sem sentido, que parecem não nos levar a lugar nenhum, tenho a impressão que essas conversas, de alguma maneira, esbarram em algumas questões, em alguns baús que estão lá, bem guardados, e nós temos que olhar para essas questões. Acho, inclusive, que este bate-papo de Jesus com a mulher samaritana, de alguma forma mostra isso. E a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês, o primeiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês, é o seguinte: não acredite piamente no ditado, a primeira impressão é a que vale. Acho que você já ouviu esse ditado. Acho que isso deve estar, inclusive, cravado dentro de você. Eu cresci ouvindo isso. Confesso que minha mãe, o tempo inteiro, eu era um pouco, não muito, mas era um pouco bagunceiro. E minha mãe sempre me chamava a atenção que ela falava: William, a primeira impressão é a que fica. E olha o que você fez na casa do fulano. E eu cresci com isso. Cresci com essa ideia dentro de mim. Mas hoje, de verdade, eu questiono se a primeira impressão é de fato a que vale. Acho que esse ditado não tem uma verdade. Não. Ou pelo menos, na minha concepção, não deveria ter. A primeira impressão não é a que fica ou a que vale. A primeira impressão, na minha concepção, na minha percepção, é só mais uma impressão. A primeira impressão é apenas mais uma impressão que nós vamos deixando na vida, que nós vamos fazendo os nossos dias acontecerem e que de alguma maneira tocam algumas pessoas. Acho que esta ideia de primeira impressão não nos deve engessar, nos roubar a possibilidade de experimentarmos algumas relações. Porque, pensa comigo, se você me conhecesse quando eu era adolescente, criança, provavelmente você não estaria dando crédito nenhum para o que eu estou falando. Porque eu realmente era da pá virada. Eu aprontava mesmo. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era garoto, isso, bem garoto mesmo, para vocês verem que eu já aprontava desde cedo. Eu nem me lembro, acho que deveria ter uns 2 anos, por aí.
Isso minha mãe me contando. Minha mãe saiu, foi ao mercado, e eu estava com um amigo meu em casa. E nós, 2 catatauzinhos, 2 bebês. E nós abrimos a geladeira, e nós pegamos todos os ovos que estavam na geladeira, e eu acho que para querer descobrir se existia pintinho lá dentro ou não, nós colocamos todos os ovos no chão da cozinha. Isso eu estou contando apenas uma história de um bebê. Então, desde sempre, eu aprontei muito. E se você ficasse com essa primeira impressão, essa é até uma história engraçada de um bebê, mas tem algumas histórias que de verdade eu fiz, que machucaram pessoas, que fizeram com que pessoas ficassem tristes, amarguradas, deprimidas. E se vocês soubessem dessa história e ficassem apenas com essa primeira impressão, talvez inclusive nós não nos relacionássemos. Porque talvez você entenderia o seguinte: Will é um mau caráter. Então a primeira impressão, acho que não deve ser a que fica. Porque sim, nós de alguma maneira erramos em alguns momentos da vida. De alguma forma, em alguns momentos da vida, nós tomamos atitudes que depois nós nos arrependemos. A primeira impressão nem sempre é a melhor. Várias das nossas primeiras impressões não são as melhores. Quer ver? Pensa comigo. Talvez para alguns não faz tanto tempo, para outros já faz bastante tempo, mas pensa comigo no seu primeiro beijo. Seu primeiro beijo. Foi gostoso? Foi prazeroso? Ou foi um negócio meio estranho, que você não sabia direito como lidar com a situação? Como é que foi o primeiro beijo? Eu tenho um amigo, não sou eu, tá? Um amigo, que me contava uma história, e eu achava ela muito emblemática, eu resolvi repartir com vocês. Ele resolveu treinar o primeiro beijo com a laranja, para que quando acontecesse o ato, não fosse aquela coisa catastrófica, estranha. E ele treinava com a laranja, uma laranja de sobrenome Lima, treinava e treinava e treinou muito, de frente ao espelho e tudo mais. E ele contava que treinou muito, mas quando chegou o momento, foi catastrófico. Não teve jeito. Ele não sabia direito o que fazer com as mãos, como agir naquela situação. O nervosismo tomou conta. E aí a primeira impressão que ficou é que o beijo não é tão bom. Que aquele momento não é tão bom. E se nós ficássemos sempre com essa primeira impressão, e isso em diversas outras áreas da nossa vida, talvez nós não namoraríamos mais. Talvez nós não nos aventuraríamos nas nossas relações. Talvez nós não nos casaríamos. Talvez nós, inclusive, teríamos medo de ter filhos. Porque as primeiras impressões nem sempre são as melhores. Às vezes elas assustam. Às vezes elas nos deixam cheios de medo. Por diversas vezes, a primeira impressão fica uma fotografia um tanto quanto estranha. E por que eu estou dizendo isso? Para que eu estou dizendo isso? Acho que Jesus, de alguma maneira, quis mostrar, na conversa que teve com essa mulher, que a primeira impressão não deve ser a que fica. Porque a primeira impressão, ela pode ser algo muito parecido com rotular. E talvez se você me conhecesse apenas por uma atitude, apenas por um recorte da minha vida, uma primeira impressão, talvez você me rotularia com um nome que não sou eu, ou não sou totalmente eu. Tem uma parte, é verdade, mas não todo. E o rótulo é a pior violência que um ser humano pode ter sobre si. Jesus, quando chega para conversar com essa mulher, Jesus faz um pedido a ela. Jesus diz a ela: dê-me de beber. Ele estava com sede. E num diálogo amigável, ele diz a ela: dê-me de beber. E ela, talvez presa em suas primeiras impressões, nos rótulos que foram construídos ao longo da sua história, talvez presa em seus traumas,
presa em seus preconceitos, presa inclusive sobre a sua questão cultural, aprendida pelos seus pais, através dos seus pais, avós, e que ela veio repetindo por um processo de repetição. Ela respondeu da seguinte maneira: você, judeu, falando com uma mulher samaritana? Aquela mulher, de alguma maneira, ela tinha uma primeira impressão. Judeus não se relacionam em nenhum momento com os samaritanos. Aquela mulher, por causa dessa primeira impressão, quis traçar uma linha no chão para deixar Jesus de um lado e ela de outro. Coisas que às vezes eu e você também fazemos. Em várias instâncias das nossas vidas. Nós traçamos às vezes uma linha onde eu coloco o que é diferente de um lado e eu de outro. Mas Jesus mostra para aquela mulher, naquela conversa, que a primeira impressão é apenas mais uma impressão na vida e não precisa ser a que fica. Porque Jesus continua aquele diálogo de forma generosa, bonita. Jesus, inclusive, poderia ele também ter ficado com a primeira impressão sobre aquela mulher. Mas ele rompe essa barreira. Ele passa por essa barreira. Ele quer continuar um diálogo, uma conversa. Ele não deixa que algumas ideias, alguns medos, que às vezes inclusive faz parte da nossa cultura, paralisem a sua relação. Ele não deixa. Ele continua uma conversa com a mulher samaritana. Talvez ela tenha feito isso porque a sua primeira impressão com homens judeus tenha sido realmente uma catástrofe. Talvez os seus primeiros diálogos com homens judeus tenha sido muito traumático. É verdade. Talvez ela já tenha tido alguma oportunidade, em algum momento, em conversar com um judeu, e ao invés de ter um diálogo, ela foi maltratada. É verdade. Talvez, inclusive, você, em alguns momentos na sua vida, que você já tentou um diálogo com alguém, você já foi maltratado. E talvez esse alguém, inclusive, nem está tão longe de você. Talvez esse alguém, inclusive, seja sua esposa, seu marido. Talvez esse alguém seja o seu filho. Talvez esse alguém seja o amigo que de alguma maneira te maltratou e que há muito você não conversa e não fala com ele, porque essa circunstância de que ficou, esta impressão, fez com que você esquecesse. Fez com que você colocasse aquela história num baú, dentro de um porão escuro. Talvez, de fato, você tenha ficado traumatizado, entristecido. Não estou dizendo que isso não é verdade. Mas nós precisamos aprender, acho que eu preciso aprender, que a primeira impressão não precisa ser a que fica. Nós podemos romper esta impressão, nós podemos romper esse preconceito, nós podemos romper essas questões culturais e seguirmos num diálogo, porque acho que nesse diálogo a vida começa a acontecer. Acho que nesse diálogo nós podemos retomar histórias, reconstruir histórias. Acho que através desse diálogo, nós podemos dar um novo sentido, um novo caminho para a nossa vida. Através das conversas, através dessa conversa, Jesus ensina aquela mulher e ensina a nós hoje que preconceitos, medos, traumas podem ser superados. Podem. Porque o povo judeu também tinha, sim, um preconceito com o samaritano e o samaritano um preconceito com o judeu. Se alguém não rompe essa barreira, esse preconceito persiste. E Jesus mostra que preconceitos, traumas, angústias, medos,
histórias mal resolvidas. Podem romper, sim, podem ser rompidas essas barreiras, esses limites que são colocados. Podem. Aprendi com um cara chamado Eric Fromm que os valores não podem ser ensinados. Valores devem ser vividos. E acho que é isso que Jesus mostra àquela mulher e mostra para mim e para você hoje. O valor é, o que há aqui não é uma mulher samaritana. O que há aqui é um ser humano. Não importa se ela é de Samaria, da Judeia, da Galileia, não importa de onde ela vem. O que importa é que existe um ser humano e eu estou disposto a começar um diálogo para que a vida aconteça. Jesus, de alguma maneira, mostra que os valores precisam ser encarnados, não apenas ditos, não apenas anunciados ou pregados. Não. Precisam ser encarnados, colocados à prova na vida. Jesus, através da sua história, através das suas conversas, e não só essa, nós temos diversas outras conversas de Jesus, mostra que nós podemos romper alguns limites, que às vezes a nossa mente, a nossa forma de enxergar o mundo, às vezes a nossa cultura, às vezes o que aprendemos com os nossos pais e com os nossos avós, às vezes simplesmente o fato de sermos birrentos. Jesus mostra que nós podemos romper com essas fronteiras e começarmos uma vida, um jeito novo de viver. Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês é: recomece sua história sendo sincero. Como assim, Will? Recomece sua história admitindo os seus erros. Como eu disse para vocês, realmente eu gosto dessas conversas desordenadas, que parece não ter começo nem fim. Eu gosto, de verdade. E quando eu olho para essa conversa de Jesus, ela me encanta porque é uma conversa desordenada. Porque pensa comigo. Primeiramente, Jesus chega para aquela mulher e fala o seguinte: você pode me dar um copo d'água? Você pode me dar de beber? E aí a mulher responde com uma fala cheia de preconceito, de medo, trauma, na defensiva. Responde assim: mas você é judeu? Como é que você pode pedir água e conversar comigo? Ele apenas pediu um copo de água e ela responde cheia de preconceitos. Jesus, ao invés de ir num caminho lógico, toma um caminho totalmente oposto. Jesus responde a ela o seguinte: se você soubesse o quanto Deus é generoso e soubesse quem eu sou, estaria pedindo água para mim, porque a minha água é água viva. Jesus literalmente toma um caminho que parece não ter pé nem cabeça. Parece que não tem sentido nenhum. E quando aquela mulher escuta isso, assim como eu quando escuto algumas conversas, ela perde o chão. Ela de novo pergunta: mas como é que pode? Você não tem um balde, você não tem nada em suas mãos, o poço é profundo, como é que você pode me dar de beber? Como é que você pode me dar essa água? Onde é que ela está? Jesus responde a ela: eu mesmo sou essa água viva. E quem bebe desse poço a qual você está retirando água, esse sim tem sede novamente, mas quem bebe da minha água jamais terá sede. Nesse momento, nessa conversa que parece sem sentido, algo dentro daquela mulher estala. Alguma coisa dentro dela acorda. Ela percebe alguma coisa diferente. É como se ela fizesse um download imediatamente sobre alguma coisa, alguma questão, algum sentimento. Cai a ficha. Cai a ficha.
ela percebe o seguinte: ele não está falando apenas dessa água do poço, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de coisas muito mais profundas. Ele está falando de coisas muito mais sagradas. E aquela mulher, nesse instante, quando ela percebe algo, ela percebe que a sua sede não é apenas da água do poço, ou não é da água do poço. A sua sede é uma sede por relações verdadeiras, genuínas. A sua sede é por um relacionamento que seja íntimo, vincular. A sua sede é de um relacionamento de intimidade profunda, não mais um relacionamento utilitário e líquido, como os que ela tinha vivido até então. Cai a ficha dela. Ela percebe que a sua sede era de um relacionamento verdadeiro e genuíno. Numa simples conversa e despretensiosa conversa, ela consegue perceber que existem coisas, questões, assuntos, traumas, medos, preocupações que ela foi guardando bem lá no fundo e bem lá no fundo. E isso fez com que, inclusive, ela entrasse num processo repetitivo. Porque depois, no texto, nós vamos perceber que ela já tinha se casado 5 vezes. Então, ela entrou num processo repetitivo por a busca de algo que talvez nem ela ainda tinha percebido o que seria esse algo. E talvez por isso as coisas não tinham acontecido. Talvez por isso seus relacionamentos eram cada vez mais líquidos. Por isso que seus relacionamentos eram cada vez mais utilitários. Porque ela não tinha percebido, algo dentro dela acorda, uma boa conversa. Eu acredito que uma boa conversa nos faz olhar para dentro. E olhar para dentro é uma das maneiras de nós acordarmos para a vida. Nós olhamos muito para fora. Muito. Nós pensamos quanto nós queremos ganhar por mês, nós pensamos qual carro nós queremos ter, nós pensamos qual que é o passeio, a viagem que nós faremos nesse feriado. Nós pensamos como que nossos filhos serão, qual será a profissão dos nossos filhos. Nós pensamos como é que será que o culto vai acontecer hoje. O que será que o Will vai falar? Nós pensamos em diversas coisas para fora. Poucas vezes nós olhamos para dentro. E eu acredito, de verdade, que conversas sinceras, conversas genuínas, nos fazem olhar para dentro. E olhar para dentro é uma maneira de acordar para a vida. E quando nós acordamos para esta vida, nós vamos dar de frente pela vida plena e vida abundante que Jesus tanto fala. Porque nós estamos olhando para dentro. E quando nós olhamos para dentro, nós podemos perceber a presença de um Deus chamado Emanuel, que habita em nós. E quando nós percebemos a presença desse Deus Emanuel, ela é suficiente para nortear a nossa vida, escolhas, decisões, preocupações. Então nós não precisamos mais ficar tão atordoados e preocupados, porque Ele é suficiente. Os seus valores são suficientes para nortear a minha vida, e eu não preciso mais entrar em relações líquidas e utilitárias, porque Cristo vive em mim e essa relação é verdadeira e genuína. Há um provérbio, Provérbios 28, verso 13, que diz: não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Eu acredito muito nesse provérbio.
E quando eu penso nesse provérbio, eu não gostaria que você ficasse com a ideia de pecado com aquele conceito moral. Não. Não, não. Eu queria talvez andar um pouco mais. Quando eu penso sobre esses pecados, quando eu penso sobre essa palavra, eu penso sobre as escolhas, pequenas escolhas que eu fiz hoje de manhã. Eu penso sobre as decisões que eu tomei ontem. Eu penso sobre pequenas coisas. Não é apenas pecado, não é só coisa moral. Não, são as escolhas e decisões que eu vou fazendo na vida. Em outras palavras, pecado está dizendo dos erros que eu e você cometemos e cometemos. Nós cometemos. Então, acho que esse provérbio está querendo nos dizer o seguinte: quando nós somos maduros o suficiente, adultos o suficiente, para olharmos e admitirmos os nossos erros, aí talvez nós estamos começando a caminhar em direção ao reino de Deus e em direção a Jesus. Parece ser até clichê. E talvez até seja. Mas deixa eu dizer, acho que é por aí. O primeiro passo para você alcançar a vida eterna, para você alcançar salvação, é admitir os seus próprios erros. Não é do outro. Não é o que o outro fez ou deixou de fazer, é o que você fez ou deixou de fazer. Quando nós admitimos os nossos próprios erros, nós podemos caminhar. Porque o erro, de alguma maneira, é uma pedra de tropeço que sempre fica à nossa frente. E quando nós admitimos, é como se nós abaixássemos, pegássemos essa pedra e colocássemos ela do lado. Não é sumir com ela. Ela está lá. Porque inclusive quando você olhar para a sua história, você vai poder olhar para ela e ver o que você aprendeu com aquele erro. Ela continua lá, mas ela não precisa ficar no meio do caminho. Não precisa. Então, acho que admitir os nossos erros seja um bom passo para seguirmos adiante. Acredito que através dessas metáforas, através dessas histórias que nós vamos constituindo a vida. É através dessas conversas que nós vamos identificando o real desejo. E por que talvez erramos em algum momento? Veja, no texto que nós lemos, tem uma parte que eu gosto muito. Que a mulher diz algo que é muito significativo, pelo menos para mim. Ela fala do seu real desejo. Ela fala assim, ó: Senhor, dá-me dessa água. É um desejo. Mas ela segue, o desejo é mais profundo. De modo que eu nunca mais tenha sede. Nem tenha que voltar a este poço. Senhor, dai-me de beber. De modo que eu nunca mais tenha sede. E de modo que eu nunca mais precise voltar a esse poço. Provavelmente, essa mulher já estava cansada de ir e vir e buscar água. E ser inclusive vista como uma mulher qualquer à margem. Ela estava cansada provavelmente porque todo o esforço que ela fazia não era suficiente para saciar a sua vida, a sua sede de vida. Provavelmente, ela estava cansada de repetir o erro. Porque quando nós não paramos para admitir o erro, deixa eu te dizer, falo por experiência própria, hein? Não sou tão velho assim, mas acho que a vida já me ensinou isso. Quando nós não somos maduros o suficiente para admitirmos o erro, vira e mexe, nós estamos errando do mesmo jeito. Vira e mexe, nós estamos cometendo a mesma falha.
Acho que aquela mulher estava cansada de cometer o mesmo erro, porque alguma coisa dentro dela estalou. Ela estava cansada de tentar acertar e não conseguir. E o que ela queria era uma nova chance. Uma chance, inclusive, que ela pudesse não ter mais sede, ou seja, não ter mais que passar pelo mesmo erro. Talvez errar de um outro jeito, mas aquele mesmo erro, não mais. Estava cansada porque ela não queria mais viver naquela mesma repetição que vinha durante anos e anos. Ela queria um relacionamento verdadeiro que a confrontasse. Amigo de verdade, não fala o que você quer escutar. Amigo de verdade, fala o que você precisa escutar. Amigos verdadeiros não dão só tapinha nas costas. Amigos verdadeiros fazem careta às vezes. Amigos verdadeiros não te chamam apenas para o momento do riso. Amigos verdadeiros estão lá nos momentos de dor, sofrimento e choro. Aquela mulher queria relacionamento de verdade. E ela recebe esse relacionamento porque Jesus a confronta, a coloca contra a parede, quando diz o seguinte: se você pedir água a mim, jamais terá sede, porque onde você está buscando, da forma como você está buscando, como é que você estrutura a sua vida, está cada dia mais desordenada. Então pare um pouquinho e pense. Jesus de alguma maneira confronta aquela mulher e ela percebe que nós somos dependentes uns dos outros, coisa que talvez ela não tivesse percebido, porque ela já estava no 5º relacionamento. E talvez ela lidasse com os relacionamentos de uma maneira tão indiferente. Quando nós conseguimos perceber que nós dependemos uns dos outros, nós sim estamos dispostos a seguirmos nos relacionamentos, lutando por eles, por mais difíceis que eles sejam. Porque se relacionar não é algo simples. Eu não estou querendo colocar aqui uma questão como se fosse algo simples. Eu não tenho tanto tempo de casado. Tenho apenas 4 anos. Talvez alguém que esteja aqui já tenha muita história para contar. E você com certeza pode validar isso que eu estou dizendo. O tempo que você está casado não é algo simples. Não é. Tem horas que as questões, que as conversas são tensas e difíceis. É verdade. Mas quando nós percebemos a dependência um do outro, nós estamos dispostos a bancar essas conversas tensas, porque nós queremos caminhar juntos e às vezes juntos nós podemos pegar as pedras, os erros, os tropeços, colocar de lado, entrelaçar as mãos e seguir andando. Aquela mulher queria uma relação como essa. Aquela mulher queria se perceber amada, não mais sozinha, não mais perdida. Porque a resposta dela é muito forte. Jesus diz a ela: vá chamar o seu marido. Pense em você, numa pessoa que já esteve casada por 5 vezes. E aí ela responde assim: não tenho marido. Essa é uma resposta muito profunda. Porque ela percebe que talvez estivesse andando sozinha. Por inclusive a forma como ela lidava com a vida. Mas isso, de alguma maneira, por ela olhar para dentro, ela consegue perceber que pode ser diferente e começar uma nova história. Ela conseguiu escutar, ela ouviu sensivelmente em seu coração que a história poderia ser diferente. Ela conseguiu admitir o seu erro,
perceber que as coisas não estavam indo bem, e aí sim dizer a verdade, ser sincera consigo mesmo. Talvez até aquele momento ela nem tinha se percebido, notado quem ela era, mas ali ela consegue perceber, pronto, a minha história não é como eu imaginei ou fantasiei, a minha história é totalmente diferente. Eu não tenho marido, Senhor. E aí ela se coloca numa posição madura e humilde para seguir a vida. Então deixa eu te dar um conselho para mim tentar encerrar. Recomece a sua história de um jeito simples. Não minta para você mesmo. É difícil, eu sei. Muito difícil. Se tem uma coisa que é difícil, é não mentir para si mesmo. Talvez você esteja pensando assim, não mentir para o outro é mais difícil. Não, isso é mole. Isso aí você já aprendeu lá com os 4 anos de idade, você já aprendeu. Com 4 anos de idade, você já aprendeu a mentir. Eu acho que eu aprendi até com 2. Que eu lembro quando minha mãe perguntou dos ovos, eu contei outra história. Falei que não era comigo. Diz ela, né? Então nós aprendemos muito cedo. Mentir para o outro, a gente aprende muito cedo. Mentir para si mesmo. Isso sim, é muito preocupante. Mais preocupante do que mentir para o outro, inclusive. Porque isso pode te roubar. Pode tirar o seu coração. E a Bíblia fala o seguinte: em tudo na vida, o que você deve guardar, guarde o seu coração. E quando você não tem mais coração, quando você não tem mais sentimento, quando você já não sabe mais quem você é, provavelmente a vida já não tem mais nenhum sentido. Então não minta para si mesmo. E talvez você aprendendo a não mentir para si mesmo, você também vai aprender a não mentir para quem te ama. Porque você percebe que você é dependente deste que te ama. Este que te ama é extensão sua. Então você talvez aprenda também a não mentir a quem te ama. Talvez dessa forma você vai poder encontrar a vida. Para isso, acho que basta disposição. Disposição de querer mudar. Acho que para isso, basta nós termos vontade para conhecer uma verdade que nos liberta, que nos tira as amarras. Por isso, você não precisa de muito. Talvez uma simples conversa com seu amigo, com sua esposa, com seu filho, com seu pastor, com a sua prima, com seu tio, com a sua avó, com seu bisavô, não sei com quem. Talvez uma simples conversa seja capaz de curar o seu trauma e seja capaz de te impulsionar a romper as barreiras da vida. A primeira impressão não precisa ser a que fica. Guarde isso. A primeira impressão é só mais uma impressão. Mentir para si mesmo não é a única escolha que você tem. Você pode fazer diferente disso. Simples? Nem um pouco. Mas você pode fazer diferente do que fez até então. Talvez se nós aprendermos a fazer diferente do que fizemos até então, aí sim, nós teremos a possibilidade de quando Jesus nos perguntar ou nos pedir, dê-me água de beber, ao invés de respondermos, Senhor, eu? Todo errado? Como você pede água? Não, ao invés disso, eu dou água para ele, o alimento, cuido dele. E quando eu vou fazer isso? Quando eu fizer isso para os pequeninos. E quando eu faço isso aos pequeninos e que estão à margem, e que talvez eu nem note, quando eu fizer isso, eu estarei recebendo o abraço de Deus de volta,
e o reino de Deus será presente na minha vida e na humanidade.